Boa tarde, turma. Vamos a mais uma atividade da semana. Hoje, vamos trabalhar com a numeração romana. Algumas regras precisam ser respeitadas na composição de um algarismo romano. Vamos conhecer essas regras? Por exemplo, as letras I, X, C e M, elas poderão ser repetidas até 3 vezes consecutivas, ou seja, essas letras elas podem ser repetidas até 3 vezes na mesma sequência. Aí temos aí, o I vale 1, aí 2 vezes 2, 3 vezes 3. Se fosse 4, já não podia. Tinha que ser um I e um V. O I vale 1, o V ele vale 5, Ele vale 5. Então, quando o número menor vem antes, a gente subtrai. Então, 5 menos 1 é igual a 4. Aqui nós temos os exemplos, O X, ele vale quanto? 10. O X 2 vezes 20. 3 vezes 30. O C, ele vale 100. 2 vezes 200. 3 vezes 300. O M vale 1000. 2 vezes 2000 e 3 vezes 3000. Aí vamos lá. Aí vamos aqui. As letras I, X e C podem ser escritas na frente das outras, tendo seus valores somados à letra de maior valor. O V, ele vale 5. Aí 3I vale mais 3, então você soma. 5 mais 3 é igual a 8. O X, ele vale 10, o I vale 1. 10 mais 1 é igual a 11. Ou seja, quando o número maior vem antes, a gente soma. Quando o número menor vem depois, o número menor vem depois, a gente soma. Quando o número menor vem antes, a gente subtrai. Por exemplo, X mais 1 vale 10, porque 1 é menor, então a gente soma. Se fosse primeiro o 1, depois o X, a gente subtraía. Ficava 10 menos 1 igual a 9. Aí X mais 2, ou seja, o X vale 10 mais 2 igual a 12. E assim, sucessivamente, O I, vamos ao exemplo aí do D, O D ele vale 500, o C vale 100. Como nós temos o C 2 vezes, então vale quanto? 200. 500 mais 200 é igual a 700. Aí vamos lá, a regra 3. A letra I, X e C podem ser escritas antes das outras. Aí a gente subtrai, o exemplo que te deu. O I vale 1, ele vem antes do 5. O 5 vale mais, assim? Então, nós colocamos o 5 menos 1. Porque o 1 é menor, ele vem antes, subtrai. Se fosse 1 depois do V, a gente somaria. Seria, no caso, 6. E assim sucessivamente. 1 e X. O X vale 10 e menos 1 igual a 9. E assim sucessivamente. Quando o número menor vem antes, a gente subtrai. Quando o número menor vem depois, a gente soma. 4. Ao colocar um traço horizontal sobre a letra representativa do numeral multiplicativo, a gente multiplica o valor por 1000. Essa regra é utilizada para expressar valores maiores que 3.000, porque no caso, nós sabemos que o M vale 1000, então ele pode ser repetido até 3 vezes. Então vai ter 3.000. Se fosse 4.000, a gente ia fazer o quê? Colocar um tracinho em cima para representar o quê? 1000. Então aquele tracinho ali está representando o número 1000. Já que não podemos utilizar, por exemplo, o M 4 vezes para representar os 4.000. Pois, de acordo com a primeira regra, não devemos repetir uma letra por mais de quantas vezes? 3. Não podemos repetir essa letra mais 3 vezes. Por exemplo, nós temos aí o quê? O 1 e o V, Seria o quê? 4, Então, nós colocamos o tracinho em cima desse V. O V vale quanto? 1000. Então, aí temos o 5. 5.000,
Então, nós temos aí os 5.000. Aí o X, né? Nós também temos exemplo aí. Então, dá igual a quanto? 3.000. E assim sucessivamente. E aqui, no 1, nós vamos responder as questões, né? De acordo com essas informações que eu passei para vocês. Aí nós temos aqui a tabelinha com todos os valores aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí os 50 é o que? A letra L. Então a letra L, ela vale 50. O 100 vale o C, vale 100. O D vale 500 e o M vale quanto? 1.000. Nessa primeira questão aí, você vai transformar os números cardinais em romanos. Os números cardinais são esses: 29, 347. São os números que a gente conhece. Nós vamos transformar ele em números romanos. 29, nós vamos colocar o quê? 2x, né? 2x, que vale 29. Como é que a gente vai fazer 9? Vai botar 2x, 1 e outro x, porque como a gente vai subtrair, vai dar igual a 29. Aí vamos lá para representar esses outros valores. 300. O C vale quanto? Vale 100. Então, 3C vale 300. 47. Um L vale 50, não vale? Então, se eu botar 50, botar aqui 3I menos o L, vai dar igual a quanto? Para 47. E assim sucessivamente. Agora, transforme romanos em cardeais. Ou seja, nós temos aí o X vale 10, o I vale 1 e o V vale 5. Só que o I, ele está antes do V. Então, a gente faz o quê? Subtrai. Aí eu somo 10 mais 4 é igual a 14. Aí vamos aí, o D vale quanto? O D vale 500, não é? O C vale 100. Aí temos 2C aí. Então vai 500, 600, 710. Que o X, ele vai valer 10. E assim sucessivamente. O outro. Responda com os números romanos o dia em que você nasceu. Ah, professora, eu nasci dia 10. Então, você vai colocar o quê? Um X. O ano em que você nasceu. Ah, eu nasci em 2000, né? Aí você vai botar o quê? 2M. E assim sucessivamente. O ano que estamos, né? 2020. 2000 mais 2x. Então, 1M vale 1000. 2M mais 2x vai representar, né? O século em que estamos. Século 21. 2x e 1. E assim sucessivamente. O 2. Encaixe os nomes dos números romanos na cruzadinha. Vocês têm aí uma cruzadinha, né? Aí nessa cruzadinha aí você vai botar os números. Por exemplo, nós temos aí um L, né? Esse L vale quanto? 50. Então você vai colocar a palavra aí 50. O outro 9, né? I menos X. O I vem antes, vale 9. Então vocês vão colocar a palavra 9. E assim sucessivamente em todas as atividades, né? Então qualquer coisa é só procurar a professora e boa sorte, né? Espero o empenho de todos.